Hoje a gente vai falar sobre a panela de pressão, queridinho de todo dono de casa, e um dos instrumentos mais perigosos da cozinha. Ou será que não? Meu nome é Caio e esse aqui é o Quase um Físico. Nosso primeiro objetivo aqui hoje é justamente entender como funciona a panela de pressão. Qual que é realmente o princípio de funcionamento dela. E para isso, a gente tem que saber primeiro o que é pressão e segundo, o que é temperatura. Primeiro, é útil a gente pensar no vapor de água como sendo um conjunto de várias pequenas partículas, pequenas moléculas de água mesmo, que estão ali dentro de um espaço confinado. E aqui a gente vai pensar só em vapor, não vamos complicar muito a situação e colocar o líquido junto também não. As moléculas do vapor de água que estão ali contidas dentro desse volume, que no nosso caso é a panela de pressão, elas estão viajando loucamente, com velocidade para todos os lados. E tem milhões e milhões de partículas ali dentro, de moléculas ali dentro, cada uma com a sua própria velocidade. Você já deve ter ouvido falar pelo menos alguma vez que a temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. E realmente tem. A temperatura está ligada à velocidade que as moléculas têm, mais especificamente ligada a uma coisa que a gente chama de energia cinética. A temperatura é uma medida da energia cinética média de todas as moléculas de um sistema. Nesse caso, todas as moléculas de água que estão dentro da panela de pressão. A pressão, por sua vez, já é algo um pouquinho diferente. Ela está associada às colisões entre essas moléculas e a parede desse reservatório, no caso, as paredes da panela de pressão. Quanto maior é o número de colisões, maior é a pressão ali dentro. A pressão tem a ver, então, com uma força média que essas colisões vão fazer nas paredes internas da panela de pressão. Imaginando a pressão desse jeito, fica claro que quanto maior o número de colisões, ou seja, quanto maior a velocidade das moléculas, maior é a pressão. Só que a velocidade está ligada também à temperatura. E quanto maior a velocidade, maior a temperatura das moléculas. Logo, quanto maior a temperatura dentro da panela de pressão, maior também é a pressão. Então esse dispositivo engenhoso consegue fazer com que a temperatura interna aqui aumente conforme a água evapora. Porque quanto mais água evapora, maior é o número de moléculas que vão colidir contra as paredes internas da panela de pressão. Logo, maior é a pressão interna aqui dentro. Mas será que essa pressão aumenta para sempre? Evidentemente que não. E é justamente esse pininho que faz o papel de impedir que a pressão aumente para cima. Pressão na física também pode ser entendido como uma força atuando sobre uma determinada área. Força sobre área. Nesse caso, a força que o pino faz é justamente a força peso dele, porque quando ele está lá solto sobre a tampa da panela, não tem nenhuma força atuando sobre o pino, a não ser o peso dele próprio. E esse peso do pino atua sobre uma área muito específica, que é justamente a área desse buraquinho aqui, esse pequeno furico, que é onde o vapor quente, o vapor da água que está fervendo aqui dentro, vai tentar estar o tempo inteiro escapando. Quando esse vapor quente aqui de dentro da panela de pressão tem força suficiente para levantar esse pequeno pininho, aí escapa o vapor e a pressão aqui dentro para de aumentar. O pino, então, é justamente um mecanismo de segurança. Ele está aqui para, primeiro, garantir que a pressão lá dentro seja mais alta do que a pressão em uma panela normal, por isso que esse pino é bem pesadinho. E quando ele começa a girar, quando começa a escapar vapor por ele, ele está se certificando de que a pressão aqui dentro não aumente demais, correndo o risco de explodir, que realmente existe o risco de explosão se esse buraquinho aqui e todas as outras escapes de vapor estiverem obstruídos. A gente consegue calcular qual que vai ser a pressão interna máxima, então, levando em consideração que a pressão atmosférica está aqui atuando, empurrando a tampa para baixo o tempo inteiro, e o pezinho do pino também está atuando sobre essa pequena área aqui, e a pressão que esse pino, que é pesadinho, exerce sobre essa área pequenininha, se junta com essa pressão atmosférica para igualar a pressão interna. Quando essas pressões são iguais, então o vapor está escapando pelo pino. E a partir do momento que o vapor começa a escapar pelo pino, a pressão interna para de aumentar, porque ela fica igual à pressão externa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para descobrir qual que é a pressão interna máxima é medir a massa desse pino. Nesse caso, como vocês podem ver na leitura na balança, deu 60 gramas. Com isso a gente pode descobrir qual que é o peso do pino, simplesmente multiplicando ele pela gravidade. E aí é continha de ensino médio.
Peso é igual a massa vezes gravidade. Depois a gente vai pegar isso e dividir pela área desse buraquinho, que eu medi ali, o diâmetro deu 3 milímetros, ou seja, é muito pequenininha. E olha só que legal, quanto menor é a área, menor precisa ser a massa que você está colocando em cima dessa área para manter uma mesma pressão. É por causa disso que esse pino, apesar de segurar uma pressão tão alta ali dentro, ele não é tão pesado. É justamente porque a área ali é bem pequenininha. Fazendo um pouquinho essas contas, a gente acha que a pressão do pino é ali mais ou menos 85.000 Pascal, que é uma unidade de medida de pressão. Quando a gente soma isso com a pressão atmosférica, que é de mais ou menos 100.000 Pascal, a gente vai encontrar que a pressão externa total é de 1,85 vezes a pressão atmosférica, né? O que é quase 2 vezes a pressão atmosférica. E a temperatura de ebulição da água que está associada a essa pressão é de 119 graus Celsius, mais ou menos, né? E é por isso que o tempo de cozimento da panela de pressão é tão menor do que o da panela normal. E é justamente esses 20 graus Celsius a mais de temperatura que tem dentro da panela de pressão que vai garantir um tempo de cozimento menor. O tempo de cozimento numa panela normal, ele leva em consideração a temperatura da água evaporando ali a 100 graus Celsius. Agora que a gente já entendeu um pouco como a panela de pressão funciona, vamos pensar um pouquinho. Será que tem risco de tirar o pino da panela de pressão enquanto ela está lá cozinhando? Ou melhor, será que tem risco de abrir a tampa da panela de pressão enquanto ela está lá cozinhando, né? O que vai acontecer se eu abrir a tampa enquanto o alimento estiver ali cozinhando e o vapor estiver saindo? Será que explode a panela de pressão? Para que a panela de pressão exploda, a pressão lá dentro tem que ser muito alta, a ponto de romper o metal. Afinal de contas, essa panela aqui é feita de aço, e não é qualquer forcinha que vai fazer um negócio desse aqui estourar. Tem que ser uma força muito grande mesmo. Para que a gente tenha uma força muito grande atuando sobre essa panela, a pressão lá dentro tem que ser muito grande. Mas, como a gente já viu, a tampa da panela de pressão tem 2 mecanismos diferentes para poder controlar a pressão dentro da panela. O primeiro deles é justamente o pino, que vai levantar quando a pressão interna atingir próximo de 2 vezes a pressão atmosférica. O segundo deles é essa válvula de segurança. É para isso que ela está aqui. Se houver alguma obstrução no pino e não começar a sair do vapor do pino, essa válvula pode ser pressionada para permitir o escape de vapor de água ali dentro, o que vai garantir que a pressão interna não aumente demais. Se você tirar o pino então enquanto a panela está cozinhando, o que acontece é nada. Não acontece nada demais. Quando você tira o pino, o vapor vai começar a escapar livremente, ou seja, a pressão interna ela vai parar de aumentar. E com a pressão interna parando de aumentar, não há risco de explosão. O risco de explosão ele aparece justamente quando o pino está tampado, porque a pressão lá dentro aumenta demais. Mesma coisa para se você tentar destampar a panela enquanto ela está lá cozinhando. Inclusive, é por isso que esse é o formato da tampa da panela de pressão. Ela abre para baixo justamente para impedir que a gente venha e tente abrir ela enquanto ela está cozinhando. Mas é porque tem risco de explosão isso? De jeito nenhum. Então não, a panela de pressão não vai explodir se você tirar o pino, se você abrir a tampa. Na verdade, para ela explodir, não pode ter escape nenhum de vapor. Ou seja, é bom sempre dar uma checada para ver se aquele buraquinho lá do pino está obstruído ou não. Está tampado com resto de comida, alguma coisa desse tipo. O que pode acontecer, e aí sim tem um risco muito grande. E a perguntinha da semana é: será que a panela de pressão de pedra-sabão funciona? Será que ela realmente aumenta a pressão interna? A gente viu que não pode ter escape de vapor para que a pressão interna aumente, não é verdade? Fica aí a questãozinha para vocês. Se você gostou desse vídeo, ele foi útil para você de alguma forma, deixa aqui o seu gostei, deixa um comentário contando o que você gostaria de ver explicado aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, se inscreve aqui no canal também e manda para aquele amigo que precisa saber a respeito dessas informações sobre a panela de pressão. Meu nome é Caio, eu vou ficando por aqui. Até o próximo Quase um Físico.